Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Rei e hoje eu vim trazer pra vocês todos os livros que eu li durante o mês de abril. Abril pra mim foi um mês top de leituras porque eu consegui ler bastante coisa e eu tenho aqui 5 livros físicos e 2 e-books pra conversar com vocês, então vocês já estão sabendo que esse vídeo vai ficar gigante. Então assim, relevem e vambora lá pra esses livros. Vou começar falando sobre os e-books então, já que eu não tenho livro físico, vou deixar a capinha aqui pra vocês saberem quais são. Começar falando de Além da Terra Secreta, que foi uma fantasia que eu li durante o mês passado. Li super rápido, uma fantasia que vai abordar a temática dos sonhos, né? O autor vai mergulhar nesse assunto do universo onírico dos personagens, que assim é muito instigante, muito curioso e deixa a gente realmente fascinado e assim, sedento pra descobrir mais sobre o assunto, pra até pesquisar por fora do livro. Eu fiz uma resenha aqui pro canal, vou deixar linkado aqui no card pra você ir lá conferir o que eu achei melhor sobre a história, mas já adianto que foi um livro muito bacana, com assim, reflexões diversas acerca daquilo que o personagem estava vivenciando. Eu mesma assim comecei a refletir sobre a minha própria vida. Na história a gente acompanha o Andy em uma jornada de autodescoberta através do universo dos sonhos, né, quando ele se descobre vivenciando uma vida real, né, a vida material e a vida dos sonhos também ao mesmo tempo. Então ele vai traçar ali, né, um caminho de muita autodescoberta e de também muitas aventuras no universo da Terra Secreta, que é o universo dos sonhos dele. Enfim, sugiro muito que vocês vão lá conferir a resenha com mais detalhes sobre o que eu achei da história. Livro muito bom, indico demais e tá no Kindle Unlimited também. Outro e-book que eu li já lá no começo de abril foi o Lendo de Cabeça para Baixo. Eu convidei vários de vocês lá pelo Instagram pra gente fazer essa leitura conjunta. O livro estava na época de graça, né, valendo R$0 mesmo pra comprar o e-book. Então eu li com todo mundo que teve interesse em baixar, né, comprar o livro e fazer a leitura conjunta. Foi uma leitura super proveitosa, super curtinha, bastante rápida também, que vai falar sobre essa nossa protagonista, que é uma mulher que foi abandonada no altar. A gente não sabe a princípio por que isso aconteceu, a gente só sabe que ela tá agora tentando passar por essa situação, né, de muita dificuldade emocional, né, ela tá passando por muitas atribulações internas, tentando lidar com a situação. E depois de muito tempo que ela tá nessa luta ali com seus próprios sentimentos, ela acaba recebendo uma proposta de trabalhar, né, de ser uma espécie de sócia em uma livraria que é meio sebo, assim, numa outra cidade. Ela vai trabalhar lá e a partir daí, então, ela vai entrar em contato com várias outras pessoas, vai viver situações muito divertidas e que vão fazer com que ao longo do tempo ela amadureça, ela, enfim, né, amadureça seus próprios sentimentos e tudo isso em contato com outras pessoas. E esse livro foi muito interessante porque a gente, na discussão da leitura conjunta, nós chegamos a essa conclusão de que o livro não é sobre uma única protagonista. O livro é sobre todos os personagens, porque ela vai abordar de várias maneiras, né, em cada um desses personagens, os relacionamentos que eles vivem. Então eu acho que a temática do livro pode-se dizer que está voltada para o relacionamento, né, entre as pessoas, mas não temos ali uma protagonista. São vários personagens que têm muita importância para a história e que faz a leitura ser super divertida, super engraçado, a gente lê assim dando várias risadas. Não é daquele livro perfeito, né, sem problemas, enfim, mas é um livro muito bom, principalmente para essa época que a gente tá vivendo de tensão, de incerteza, de insegurança. Então a gente lê esse livro e fica assim, olha, transportado para outro mundo, super levinho e divertido. Sugiro demais a leitura para vocês também. Agora vamos falar sobre os livros físicos que eu li no mês passado. Eu li um livro que eu fiquei absolutamente apaixonada. Na verdade, vários livros desses que eu li em abril foram leituras que me deixaram realmente surpresa e que eu devorei o livro. E eu vou começar falando de A Esposa do Rei, da Miriam Kuno. É outro livro que tem resenha aqui no canal e esse livro me pegou desprevenida porque eu não tava esperando gostar tanto dele como eu gostei. Tava assim esperando que fosse ser uma leitura que fosse me tirar, sabe, do meu local onde eu tô agora, me transferir pra esse universo novo que a autora traz aqui na história, mas ela me conquistou muito com a sua narrativa, com a forma como ela tem de descrever as situações, essa personagem super forte, decidida. Ai, assim, foi um livro que me conquistou desde o princípio. Como eu falei, tem resenha aqui no canal, eu falei com mais detalhes sobre o que eu achei dessa história e eu acho que você deve ir lá conferir também, porque assim, é uma leitura daquelas imperdíveis que também tá disponível para o Kindle Unlimited, então eu sugiro muito que você assista a resenha, veja exatamente, né, do que se trata e o que eu achei, porque eu tenho certeza que se você assistir aquele vídeo, você vai ser convencido a fazer essa leitura. Explicando bem resumidamente essa história, a gente conhece a Evelyn, que é uma jovem que tá, assim, voltando de uma viagem, que é a viagem dos sonhos dela. Ela passou muito tempo juntando dinheiro pra fazer essa viagem, só que na volta pra casa ela sofre um acidente de avião, ela cai no oceano e ao invés de morrer, ela é
transportada para um outro mundo através de um buraco de minhoca, ou seja, a autora faz uso ali de termos científicos, né, para poder embasar toda essa fantasia que ela traz aqui no livro. Então a nossa protagonista vai ser levada para um universo, né, um mundo extraterrestre, e lá ela vai passar por muitas situações, dentre elas se tornar uma das 712 esposas do rei daquele país em que ela chegou, lá naquele planeta super extraterrestre. Então a gente vai acompanhar toda a trajetória dela, né, dentro desse contexto, tendo que se virar por ser estrangeira e estrangeira de outro planeta ainda por cima, tendo que se virar com essa situação de ser esposa do rei e também lidar com o seu próprio passado, coisas que ela deixou lá na Terra e a sua vontade, né, enfim, o seu desejo de encontrar o seu caminho de volta pra casa. Gente, um livro assim, ó, muito delicinha, você vai devorar, ele tem 270 páginas em média, e ele é o primeiro livro de uma série. A continuação tá aqui na minha mão já, Heroína do Rei, é uma das minhas leituras de maio, e eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura, porque o primeiro livro termina com um final que eu fiquei, meu Deus do céu, preciso ler a continuação. Fiz um vlog aqui pro canal em que eu escolhi a minha próxima leitura, né, lendo os primeiros capítulos de alguns livros, e o livro que eu escolhi pra ler naquele vídeo foi Um Caminho para a Liberdade. Eu tenho aqui a edição do Clube Intrínsecos. Lá naquele vlog eu também falei com mais detalhes sobre a história, né, já que eu escolhi esse livro pra ler, eu acabei, enfim, né, conversando melhor com vocês sobre essa leitura que foi incrível, gente, foi assim, absolutamente maravilhosa. Eu já falei com mais detalhes sobre o livro lá no vídeo, também tem muitas resenhas aqui no YouTube sobre essa leitura, então eu não vou ficar me estendendo muito, né, acerca do que se trata a história. Só vou dizer aqui que o livro se passa em meados da década de 30, lá do século passado, nos Estados Unidos, e a gente vai ter aqui a história girando em torno de algumas mulheres que fazem parte de uma biblioteca itinerante, ou seja, elas levam literatura para as comunidades super afastadas ali da região, né, comunidades que não têm acesso à escola, a letramento, nada. Então elas fazem esse trabalho super importante ali, né, de entregar, enfim, né, literatura, conhecimento para essas regiões afastadas, mas ao mesmo tempo elas são ameaçadas o tempo todo pela sociedade patriarcal da época, né, e por interesses maiores, né, de homens que, assim, não veem tanto vantagem, né, que na verdade não veem vantagem nenhuma, em mulheres serem, de fato, seres pensantes, independentes, de terem o próprio trabalho, de decidirem pela própria vida, né, o seu próprio destino. Então a história vai girar muito em torno disso e, assim, é um tapa atrás do outro. Eu sugiro muito também essa leitura, que mexeu demais comigo, me fez, assim, refletir bastante. Sugiro muito a leitura. Aí eu li um thriller, Bodas de Sangue, de Pierre Lemaitre, eu acho que é assim que fala o nome desse autor. Stephen King disse que esse autor é um magnífico autor de suspense. E aqui atrás, né, nas informações do livro, a gente tem a informação de que o livro foi publicado anteriormente no Brasil pela editora Vestígio, sob o título Vestido de Noivo. E por que a gente tem essa temática, né, de casamento, bodas de sangue, noivo? O que acontece aqui nessa história, né? Esse livro vai contar a história da Sophie, que é uma mulher que, assim, já no começo do livro a gente percebe que ela passa por alguns problemas mentais. Ela não se lembra de muitas coisas que ela faz, ela tem apagões em que quando ela acorda as coisas aconteceram e tudo, né, aponta pra ela. Tipo, ao que tudo indica, ela cometeu aqueles crimes, aquelas coisas, enfim, absurdas das quais ela já vivenciou. Logo no começo do livro a gente acompanha ela, né, sendo babá de um garotinho, e depois de um tempo ali, né, depois de um dia em que ela passa junto com o garoto e ela precisa dormir na casa dos patrões porque tá muito tarde, ela acaba acordando de manhã para descobrir o menino morto, enforcado na cama com o cadarço do próprio tênis dela de corrida. Então isso desperta nela, assim, um sentimento de sobrevivência, que ela foge dali, ela sai correndo, passa em casa, enfim, desaparece. Ela faz de tudo pra, enfim, desaparecer mesmo da face da Terra. E a gente acompanha essa trajetória e esse panorama da vida da personagem na primeira metade do livro. Mas na segunda metade do livro, a gente é apresentado a um novo elemento da história que vai fazer as coisas fazerem mais sentido e a gente entender tudo o que está acontecendo com a Sophie. E a gente começa a se questionar pra onde que o autor vai levar essa história, já que a gente tem ali, né, esse outro elemento que tá trazendo informações completamente novas pra história. E essa é a parte em que eu fiquei mais revoltada, assim, de ficar enojada, sabe, do que essa segunda metade do livro traz. E a terceira metade é a conclusão. Então a gente pode dizer que o livro é dividido entre introdução,
desenvolvimento e conclusão. E eu preciso dizer que as minhas expectativas estavam nas alturas pra essa conclusão. Eu queria ver um negócio épico, eu queria ver um negócio assim, olha, que botasse tintim por tintim, sabe? Tudo ali dentro dos conformes, que fizesse a justiça ser feita. E assim, de certa forma o autor faz isso, mas não da forma como eu gostaria que, enfim, né, eu tivesse visto na leitura. O final é sim até bastante satisfatório, mas eu senti falta de mais, eu diria assim, incremento. Talvez incremento? Então assim, resumindo, foi uma leitura proveitosa, eu gostei muito de toda a trama que o autor desenvolveu aqui no livro, fiquei realmente muito presa e tensa pela personagem ao longo de toda a leitura, e até que gostei do final, mas eu senti que faltava uma justificativa mais, eu diria assim, crível, sabe? Que a gente lesse e, tipo assim, ok, isso aí faz sentido, tá de acordo com o que eu li o livro inteiro. Mas enfim, gostei bastante do livro, fica aí a critério de vocês se vocês façam essa leitura ou não. Depois eu li um dos livros mais emocionantes da minha vida e eu já tava esperando que eu fosse encontrar isso com essa leitura. E eu estou falando de O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Esse livro que tava na minha estante desde o ano passado e eu assim, toda hora namorava ele e falava, não, agora não é o momento. Porque eu sabia que esse livro, eu já sabia que esse livro ele ia mexer comigo, ele ia se tornar um dos livros da minha vida e assim, eu queria estar com um estado de espírito decente pra encarar essa leitura, sabe? E isso aconteceu em abril. Esse livro aqui já é considerado um clássico da literatura brasileira, foi publicado no ano de 1968 e é uma história que tem o seu cunho autobiográfico ali, né? A gente vai acompanhar aqui na história então a vida desse garotinho, que é o Zezé, que ele tem 5 anos, mas pra muita gente eles mentem falando que tem 6 pra que ele entre logo na escola. Enfim, ele vem de uma família super, super, super pobre lá do interior do Rio de Janeiro e ele é um garoto levado como qualquer criança, sabe? Ele é super levado e ele apanha muito por isso. Tipo, ele leva surras assim que deixa a gente realmente com o coração apertado. Mas desde criança, por ele ter, né, essa característica de ser um menino levado, as pessoas sempre falaram que ele nasceu com o diabo no corpo. E ele já internalizou isso. Pra ele tem mesmo o diabo no corpo, o diabo atiça ele o dia inteiro pra ele fazer coisas erradas, né, fazer travessuras. Só que ao contrário do que todo mundo diz e do que o Zezé foi levado a acreditar, ele não tem nada de diabo no corpo. Porque apesar de ele ser, sim, um menino muito levado, né, cometer ali suas travessuras de menino, ele tem um coração enorme, 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 enorme. Ele é uma criança, assim, super abnegada, sabe? Ele pensa no irmãozinho mais novo de uma forma que, assim, emociona a gente demais. Ele pensa nos pais também de uma forma que faz a gente ficar com nó na garganta. E as atitudes que ele toma, sabe? Em meio a tanta pobreza, em meio a tanta carência e necessidade de muita coisa, ele toma atitudes, assim, que ele se coloca de lado pra ajudar as outras pessoas, ajudar quem ele ama, sabe? E, assim, realmente emociona muito esse livro. E ele tá sempre, apesar disso, né? Ele tá sempre sendo castigado por causa das coisas que ele faz. Tem momento que ele chega a falar pra mãe, eu não era pra eu ter nascido, sabe? Não era pra eu estar aqui, porque ninguém gosta de mim, ninguém, sabe? Todo mundo tá sempre me batendo, tá sempre me castigando. E, enfim, tem inclusive uma parte aqui do livro em que ele apanha de uma forma super injusta, que faz a gente ficar realmente, assim, revoltado. Mas, assim, o ápice da história pro Zezé é quando ele faz amizade com o Portuga, que é um senhor, né, de idade já bastante rico ali da região, que acaba se tornando amigo dele. Eles, a princípio, não se dão, né, eles têm ali um início de amizade muito turbulento, em que o Zezé ainda fala assim, eu vou te matar algum dia, mas eles acabam se tornando amigos e ele vai descobrir o significado de ternura com o Portuga. E, gente, assim, é uma história tão bonita, tão sensível e, assim, emocionante. E o final da história também é de deixar a gente super emocionado, com, sabe, aperto no coração. E o livro, né, já foi adaptado várias vezes. Eu assisti a adaptação de 2013 e, assim, não me emocionou tanto quanto o livro, mas eu achei a história até que bastante fiel. Apesar de o Zezé do filme ter, sei lá, uns 10, 11 anos. E aqui na história ele tem uns 5, 6 anos. Mas resumindo, gente, leiam esse livro, façam esse favor vocês mesmos, leiam esse livro. E por fim eu terminei abril, né, no dia 30 exatamente, eu finalizei a leitura de O Último Presente de Paulina Hoffmann, que é da autora Carmen Romero Dor. Esse livro eu já tava namorando ele há muito tempo, a editora Jangada me enviou e eu fiz a leitura agora em abril. E essa história é, assim, me chamou a atenção desde o começo porque eu gosto de tramas que envolvam relacionamentos familiares. E aqui a gente vai ter a história sendo narrada em 2 linhas temporais por 2 personagens da mesma família. A Paulina Hoffmann, que é a avó da Alicia.
Rússia. Então a Paulina Hoffmann, ela é uma alemã que viveu no período da Segunda Guerra Mundial e que depois ali que a guerra acabou se refugiando junto com a mãe dela lá na Espanha. Então aqui a gente tem uma narrativa pela Paulina por volta da década de 30, 40 e até 50 do século 20, e a gente tem também a narrativa, né, ali mais do século 21, por volta de 2011, 2016, né? A gente tem esses 2 anos em que a história vai ser narrada. Lá no século 20 a gente tem a narrativa da história da Paulina e sobre como ela e a família passaram pelo período da Segunda Guerra Mundial, sobre como esse evento transformou completamente a vida dela, da família dela, destruiu a família dela, e como muitas outras na época, né? Enfim, destruiu muito do que ela tinha construído ali ao longo da sua vida, como que a Paulina batalhou sozinha depois desse período da guerra. Enfim, né, a gente tem essa história da Paulina lá na Alemanha e quando ela e a mãe se refugiam para a Espanha. Então a gente tem toda essa história ali, né, que vai ser narrada no século passado. Nessa narrativa do século 21, a gente tem então a Alice acabando de descobrir que ela recebeu de herança um apartamento da sua avó lá em Berlim e ela tá tendo que viajar para lá para descobrir por que a avó dela deu aquele apartamento para ela, que cargas d'água tem a ver ela com aquele apartamento em Berlim. E a partir daí, então, a gente vai ter essa alternância, né, de história entre século 21, século 20, onde a gente conhece mais da história da Paulina e também da história da Alicia, e a gente vai descobrindo ali ao longo da história a profundidade da história, da vida da Paulina, como que ela tá se relacionando ali com a cidade de Berlim, também com a Espanha, né, como que se deu essa trajetória, né, essa vida dessa mulher que foi, assim, muito surpreendente e emocionante em muitos aspectos. Ela é aquele tipo de história em que você se conecta com as personagens e você sente o poder da força feminina, sabe? Eu só não digo que ele foi um livro perfeito porque eu esperava me conectar mais com as personagens, sabe? Mas é daquele tipo de leitura que eu amo, que tem um aspecto histórico, né? Que tem esse histórico familiar também que emociona muito e que me deixa super intrigada pra saber qual vai ser a relação entre passado e presente, e que tem, assim, sei lá, sabe, mensagens e sentimentos muito lindos transportados de herança, sabe? De família pra família. Então, assim, eu adorei demais o livro, apesar de não ter sido tão maravilhoso como eu imaginava. Mas enfim, fica aqui a minha sugestão pra você, caso você já esteja de olho em O Último Presente de Paulina Hoffmann. É uma leitura que sim vale a pena, então fica aqui a minha sugestão. E esses foram os 7 livros que eu li em abril. Abril rendeu, hein? Deu muito bom. Esperamos que em maio, enfim, né, o ritmo continue e que eu faça mais leituras tão incríveis quanto essas. E eu quero saber de você. Você já leu alguns desses livros? Já estava pensando em ler? Já estava namorando algum deles? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, né, se você já leu ou se você tem vontade de fazer alguma dessas leituras. Comenta o que você achou do vídeo e também dessas leituras. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto muito em breve com mais vídeo aqui pro canal. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!